pessoal, eu sou a Cíntia, da Livros e Montanhas, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Esse livro é escrito pelo Machado de Assis, essa é a edição da Clássicos Abril, tá? Deixa eu ver, são 332 páginas, incluindo a parte onde fala sobre o autor e a obra, tá? Essa edição aqui, acho que é de 2010, a edição é de 2010, esse é o volume 5 da coleção, tá? Que são 35 volumes. Machado de Assis é uma coisa complicada pra mim. Eu acho que o Machado ele tem uma linguagem muito vernácula, né? Então não é um livro fácil de se entender, porque ele usa muitas palavras que hoje em dia não são mais usuais, né, no nosso tempo. Então, às vezes você demora um pouquinho para entender o que ele quis dizer. É um livro ótimo para quem já está acostumado com esse tipo de literatura mais rebuscada, né, digamos assim. Eu acredito que não é todo mundo que vai agradar as histórias mas eu digo os livros do Machado de Assis, justamente por causa dessa linguagem que ele utiliza. Mas é muito interessante a ideia desse livro, porque diferentemente de outros livros, esse é um livro contado por um defunto, né? Então não é spoiler, né? Já no comecinho do livro, o Brás Cubas, que é o personagem principal, ele está morto, ele morreu. E aí ele resolve que ele vai contar a história da vida dele, já que depois de morto ninguém vai poder contestar o que quer que ele queira falar, né? Então ele pode falar o que ele bem entender de todo mundo que conviveu com ele. Então ele já começa, ele não tem uma narrativa linear, né? Ele começa com a morte dele, a proposição de que ele vai escrever uma história sobre a vida dele, aí ele volta para a infância, fala um pouco da infância dele, aí ele começa a narrar a história da vida dele e nesse meio tempo ele vai interrompendo a leitura para conversar com o leitor. Então ele faz indagações do leitor, faz algumas tiradas irônicas, né? Então ele fica meio que enrolando, como se ele estivesse enrolando o leitor. Ele não tem pressa de contar a história dele, né? Então ele vai contando a história e de repente ele lembra uma situação, aí ele começa a conversar com o leitor sobre aquela situação e depois que ele volta a narrar a história da vida dele. Então ele vai contar das diabruras dele quando ele era criança, vai contar sobre o primeiro amor da vida dele, que foi por uma cortesã, a Linda Marcela, e que inclusive quase levou o pai dele à falência, porque na verdade o Brás Cubas é um playboyzinho do século XIX, né? Ele nunca trabalhou na vida, o pai dele é que sustentava ele. Então, o pai dele, quando descobriu que ele estava se envolvendo lá com a tal da Marcela, que só queria saber do dinheiro dele, mandou ele para o exterior, estudar no exterior. E a ideia do Brás Cubas é ser uma pessoa famosa, conhecida, mas sem muito esforço. Como, por exemplo, ele quer inventar um tal de um emplastro para levar o nome dele, né? Porque daí ele vai ficar conhecido no mundo inteiro. Mas ele não tem ideia para ele não interessa se esse emplastro vai funcionar ou não. O que importa é que ele fique famoso por causa do emplastro. Né? Também ele tem sonhos de ser um político conhecido, né? Influente na sociedade. Mas, né? Conforme ele vai contando a história dele, a gente vai sabendo por que ele consegue ou não consegue esse sonho dele, certo? Voltando da Europa, né, depois de formado, ele vai se envolver com política e tal, e nesse meio tempo ele vai conhecer algumas mulheres, tem uma que ele vai meio que se interessar por ela, mas depois ele acaba desdenhando a menina porque ela não era rica o suficiente para, né, dar digamos assim, para que ele pudesse se mostrar na sociedade, né? Então ele inventa na cabeça dele que ele só não ficou com ela porque ela era coxa, né? Aí depois ele se envolve com uma Virgília. Virgília era para ser noiva, era a noiva dele, e acabou deixando ele para ficar com um outro político mais famoso, digamos assim. Só que depois eles acabam que ela já está casada, eles se tornam amantes. Então
E ele vai contando todas as histórias mirabolantes da vida dele, né? E é interessante que, inclusive, não há assim muitas novidades. Ele faz muita crítica sobre a sociedade da época, da hipocrisia das pessoas. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que é engraçado, mas não é um livro de morrer de rir, tá? Eu não achei, mas também acho que é muito por conta da linguagem, não sei, eu tenho um pequeno trauma de Machado de Assis. Eu adoro as histórias dele, acho ele genial nas ideias que ele tem, mas a linguagem dele é bem complicadinha de entender, então tem que ler com bastante atenção, tem que ter um vocabulário muito bom, tá? Então, eu lembro que o primeiro livro que eu li do Machado de Assis, eu estava na 5ª série, foi O Alienista, foi um conto, que a ideia do livro é muito interessante, mas eu sofri para conseguir entender o livro. E acho que ficou um resquíciozinho desse trauma de infância, tá? Então, professores, pelo amor de Deus, parem de obrigar os alunos a lerem livros cujo vocabulário eles não vão ter para isso, tá? Machado de Assis é muito difícil para adolescente, ainda mais adolescente de hoje em dia, que não tem um vocabulário assim tão grande, tá? Mas vale a pena, a história é muito interessante, só o fato do livro ser escrito por um defunto, né, já é bastante cômico, e ele já começa o livro fazendo uma dedicatória, que ele fala assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, é um livro engraçado. Se você tiver um bom vocabulário, você vai se divertir com o livro. São histórias geniais, ele tem ideias maravilhosas, mas é um pouquinho difícil de entender o linguajar dele. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro bem legal. Valeu, até a próxima!